36ª anotação. Resumo. Páginas vazias. O Deus cristão. Sobre minha mãe. É estranho. Minha cabeça parecia uma página branca e vazia. Como cheguei até lá, como esperei, sei que esperei. Não me lembro de nada, nem de um único som, nem de um único rosto, nem de um único gesto. Era como se todos os fios que me conectam ao mundo houvessem sido cortados. Quando retomei a consciência, eu já estava diante dele, aterrorizado demais para levantar os olhos. Vi apenas suas enormes mãos de ferro fundido sobre os joelhos. Essas mãos pressionavam até dobrar-lhe os joelhos. Lentamente, ele moveu os dedos. O rosto estava em algum lugar em meio à neblina, no alto, e parecia que sua voz, só porque chegava a mim de tal altura, não ribombava como um trovão, não me deixará surdo, mas parecia uma voz humana comum. Pois bem, você também? Você, o construtor da integral? Você, a quem foi concedido tornar-se um grande conquistador. Você, cujo nome deveria iniciar um capítulo novo e esplêndido na história do Estado Único. Você. O sangue subiu-me à cabeça e às bochechas, de novo uma página em branco. Apenas as têmporas pulsando, uma voz de cima, mas nenhuma palavra. Somente quando ele parou de falar, eu voltei a mim e vi. A mão se moveu com o peso de 100 pudes, deslizando lentamente, um dedo se fixou em minha direção. Então, por que você se cala? Sou ou não sou? Sou um carrasco? É, sim, respondi, obediente. Em seguida, ouvi claramente cada uma de suas palavras. O quê? Você acha que tenho medo dessa palavra? Alguma vez você tentou tirar sua casca e ver o que tem dentro? Vou lhe mostrar. Lembre-se, uma colina azul, uma cruz, uma multidão. Alguns, no alto, salpicados de sangue, pregam um corpo na cruz. Embaixo, outros observam, salpicados de lágrimas. Não lhe parece que o papel dos que estão no alto é o mais difícil, o mais importante? Se não fosse por eles, seria possível realizar toda essa magnífica tragédia. Eles foram vaiados pela multidão ignorante. Mas, por tudo isso, o autor dessa tragédia, Deus, devia tê-los recompensado ainda mais generosamente. O próprio Deus cristão e misericordioso queimava lentamente no fogo do inferno todos os insubmissos. Ele não é um carrasco. E não são menos os queimados pelos cristãos nas fogueiras do que os cristãos queimados? E, contudo, compreenda isso, contudo, esse Deus, ao longo dos séculos foi glorificado como Deus do amor. Absurdo. Não, ao contrário. É uma permissão, escrita com sangue, do inerente juízo humano. Mesmo naquela época, os selvagens e desgrenhados compreendiam. O verdadeiro amor algébrico em relação à humanidade é a crueldade, um atributo indispensável da verdade. Assim como o fogo, seu verdadeiro atributo é queimar. Mostre-me um fogo que não queima. Então, justifique, discuta. Como eu poderia discutir? Como eu poderia discutir quando esses eram meus pensamentos, anteriores? Apenas nunca os revesti com uma armadura tão forjada e brilhante. Fiquei calado. Se isso significa que você está de acordo comigo, então vamos falar como adultos, quando as crianças já foram dormir, sobretudo, até o fim. Pergunto. Pelo que as pessoas, desde o berço, suplicavam, sonhavam, sofriam? Com alguém que de uma vez por todas lhes dissesse o que é a felicidade e depois as prendesse a essa felicidade com uma corrente. E o que fazemos agora, se não exatamente isso? Os antigos sonhavam com o paraíso. Recorde que no paraíso não se conhece o desejo, não se conhece a pena, não se conhece o amor. Nele existem apenas os bem-aventurados com a imaginação operada, é por isso que são bem-aventurados os anjos, servos de Deus. E justamente nesse momento, quando já alcançamos esse sonho, quando agarramos assim, sua mão se fechou. Se segurasse uma pedra, dela brotaria sumo. Quando que restou a apenas esfolar a presa e reparti-la em pedaços, nesse exato momento você. O rumor do ferro fundido cessou de repente. Eu estava todo vermelho, como um lingote numa bigorna sendo golpeado por um martelo. O martelo estava suspenso sem dizer nada. Esperar era ainda mais aterroriz. De repente, quantos anos você tem? 32. Você é 2 vezes um ingênuo de 16. Escute. Será que realmente nenhuma vez lhe passou pela cabeça que eles, ainda não sabemos seus nomes, mas estamos certos de que saberemos por você, apenas precisaram de você como construtor da integral, apenas para através de você? Não. Não. Gritei. Era exatamente como proteger-se com as mãos e gritar para uma bala. Você ainda pode ouvir o ridículo não, enquanto a bala já o atravessou queimando e você está no chão se retorcendo. Sim, o construtor da integral. Sim,
E imediatamente, o rosto enfurecido de Io, com as guelras vermelhas como tijolinhos tremendo naquela manhã, quando as duas estavam no meu quarto. Lembro-me muito claramente. Comecei a rir, levantei os olhos. Diante de mim estava sentado um homem careca, socraticamente careca, com pequenas gotas de suor escorrendo. Como tudo era simples. Como tudo era majestosamente banal e ridiculamente simples. O riso me sufocava, saía em turbilhões. Tapei a boca com as mãos e atirei-me correndo para fora. Os degraus, o vento, a umidade, estilhaços de luzes pulando, rostos, e na corrida. Não. Vê-la. Vê-la apenas mais uma vez. Então, de novo, uma página vazia, em branco. Lembro-me apenas, pés. Não de pessoas, mas especificamente de pés. Pisavam fora de sintonia, centenas de pés que caíam de algum lugar no alto para o pavimento, uma pesada chuva de pés. Que canção alegre e travessa, e então um grito, que devia ser para mim. Ei! Ei! Aqui, conosco. Em seguida, uma praça vazia tomada por um vento forte. No centro, uma massa enorme, opaca, pesada e terrível. A máquina do benfeitor. E dela ressoou um eco inesperado dentro de mim. Um travesseiro de um branco vivo. Nele, uma cabeça tirada para trás, olhos entreabertos, uma faixa de dentes doces e pontiagudos. E tudo isso de uma maneira absurda e terrivelmente conectada com a máquina. Eu sei como, mas ainda não quero ver, dizer em voz alta, não quero, não é preciso. Fechei os olhos e me sentei nos degraus que levavam até a máquina. Devia ter chovido, meu rosto estava molhado. Em alguma parte, ao longe, gritos abafados. Mas ninguém ouviu meus gritos. Salve-me disso, salve-me. Se eu tivesse tido uma mãe, como os antigos, exatamente, minha mãe. Para ela, eu não seria o construtor da integral, nem o número D503, nem uma molécula do estado único, mas simplesmente um fragmento de humanidade, um pedaço dela mesma, pisoteado, esmagado, descartado. E que eu pregue ou seja pregado, talvez seja a mesma coisa. Ela ouviria aquilo que ninguém mais ouve, seus lábios de velha contraídos e cheio de rugas. 37ª anotação. Resumo, o infusório. O fim do mundo. O quarto dela. No refeitório, pela manhã, o vizinho da esquerda sussurrou, assustado. Vamos, coma. Estão observando você. Sorri com todas as minhas forças. Senti um tipo de rachadura no meu rosto. Sorri e as extremidades dessa rachadura romperam-se, cada vez mais largas, e ficava cada vez mais doloroso. Em seguida, acabará de pegar um cubo com o garfo e esse imediatamente estremeceu na minha mão e retiniu no prato. Também as mesas, as paredes, a louça, o ar tremeram e retiniram e, do lado de fora, um estrondo enorme e metálico subiu até o céu, atravessou nossas cabeças, casas, para morrer ao longe, quase imperceptível, pequeno, como círculos na superfície da água. Por um momento, vi rostos perderem a cor, desbotarem, bocas que se detiveram no meio do movimento, garfos parados no ar. Seguiu-se uma grande confusão, tudo saiu dos trilhos seculares. Todos se levantaram num salto, sem haver cantado o hino, terminando de mastigar negligentemente, sem ritmo, engasgando-se, agarrando uns aos outros. O quê? O que aconteceu? O quê? E como fragmentos desordenados de uma máquina uma vez harmoniosa, todos foram para baixo, de elevador, de escada, passos, palavras cortadas, como uma carta em pedaços rasgada e jogada ao vento. Também saíram aos montes dos prédios vizinhos, e num minuto a avenida ficou como uma gota de água num microscópio. Infusórios presos numa gota de vidro transparente, confusos, lançando-se para o lado, para cima, para baixo. Ah! A voz triunfante de alguém. Diante de mim, uma nuca e um dedo apontando para cima. Lembro-me muito distintamente de uma unha amarelo-rosada e, na parte de baixo dessa unha, uma meia-lua branca, como que saindo do horizonte. Foi como um compasso. Centenas de olhos, seguindo esse dedo, se voltaram para o céu. Ali, fugindo de uma perseguição invisível, as nuvens voavam depressa, esmagavam-se, saltavam umas sobre as outras, e os aeros dos guardiões tingidos pelas nuvens escuras, com seus tubos pretos que pendiam como trombas, mais adiante, no oeste, havia algo parecido a princípio, ninguém entendeu o que era aquilo, inclusive eu não entendi, a quem, infelizmente, havia sido revelado mais do que a todos os outros. Parecia-se com um imenso enxame de aeros negros, numa altura inacreditável, pontos velozes quase imperceptíveis. Cada vez mais próximos, do alto,
gotas de sons roucos e guturais, e, finalmente, pássaros sobre as nossas cabeças preencheram o céu com triângulos pontiagudos, negros, estridentes, caindo, a tempestade os desviava para baixo, eles se assentavam nas cúpulas, nos telhados, nos postes, nas sacadas. Ahá! Virou-se triunfante o homem da nuca. Vi que era aquele de testa saliente. Mas agora, de seu antigo eu, restara apenas o título. De alguma maneira, ele saíra de sua eterna testa saliente e no seu rosto, ao redor dos olhos e dos lábios, feixes de luz cresciam como fios de cabelo. Ele sorria. Você compreende? Gritou-me através do uivo do vento, do bater de asas e dos grasnidos. Você compreende? O muro, explodiram o muro. Compreende? De passagem, em algum lugar atrás, vultos apressados, as cabeças esticadas, correndo rápido para dentro das casas. No meio do pavimento, uma avalanche de recém-operados marchavam velozes, e mesmo assim, devagar, por causa do peso, para o oeste. Feixes de raios ao redor dos lábios e dos olhos. Agarrei-o pela mão. Escute. Onde ela está? Onde está aí? Fora do muro ou? Preciso saber. Está ouvindo? Agora mesmo. Não posso. Aqui, ele gritou-me, inebriado e alegre, tinha dentes fortes e amarelos. Ela está aqui, na cidade, em ação. Oh, sim, estamos em ação. Quem somos nós? Quem sou eu? Próximo. Havia uns 50 como ele, que rastejaram para fora de suas grandes testas obscuras, barulhentos, alegres, dentes fortes. Engoliam a tempestade com as bocas abertas, agitando um tipo de eletrocutores pacificadores, benignos, onde eles conseguiram. Eles se puseram na direção do oeste, atrás dos recém-operados, mas deram a volta paralelamente, pela Avenida 48. Tropecei nos cabos esticados que o vento retorcia e corri até a casa dela. Para quê? Não sei. Tropecei pelas ruas vazias, uma estranha cidade selvagem, o incessante alarido triunfante dos pássaros, o fim do mundo. Através das paredes de vidro, em vários prédios ficou gravado em mim números masculinos e femininos copulando sem pudor, sem sequer fechar as cortinas, sem nenhum bilhete, em plena luz do dia. Um edifício, o edifício dela. A porta perplexa estava escancarada. Embaixo, a mesa do supervisor, vazia. O elevador estava parado entre os andares. Sem fôlego, corri para cima, pelas escadas sem fim. O corredor. Rapidamente, como os raios de uma roda, as cifras nas portas. 320, 326, 330. E 330, sim. Através da porta de vidro. O quarto inteiro estava bagunçado, revirado de cabeça para baixo, pisoteado. Uma cadeira derrubada na pressa, as 4 pernas para cima, como um animal morto. A cama fora arrancada da parede de uma maneira absurda e posta de viés. No chão havia talões cor-de-rosa espalhados e pisoteados como pétalas. Inclinei-me e apanhei 1, 2, 3. Em todos eles estava D503, eu estava em todos, gotas de mim derretidas, espirrando pelas bordas. E isso era tudo que restara. Por alguma razão achei que eles não podiam ficar assim, pelo chão, onde seriam pisoteados. Peguei mais um punhado deles e coloquei na mesa, desamassei-os cuidadosamente, lancei um olhar, e comecei a rir. Antes eu não sabia disso, agora sei, e vocês também sabem. O riso tem diferentes cores. É apenas o eco distante de uma explosão dentro de você. Talvez sejam foguetes festivos, vermelhos, azuis, dourados, ou talvez pedaços do corpo humano lançado pelos ares. Num dos talões apareceu um nome completamente desconhecido. Não me lembro da cifra. Apenas da letra F derrubei todos os talões da mesa, pisoteei-os, e a mim, com os calcanhares, tome isso, e saí. Sentei-me no peitoril no corredor, do lado contrário à porta. Ainda, tolamente, fiquei esperando por alguma coisa durante um longo tempo. À esquerda, ouvi passos se arrastando. Um velho. Seu rosto era como uma bolha perfurada, vazia, na qual se instalaram rugas, e da perfuração ainda gotejava algo transparente, que escorria lentamente. Devagar, vagamente, percebi, eram lágrimas. E só quando o velho já estava longe, me dei conta e gritei-lhe: escute, você não conhece o número 330. O velho se virou, fez um gesto desesperado e prosseguiu mancando. Retornei à minha casa no crepúsculo. No oeste. A cada segundo o céu se contraía num espasmo azul pálido, e de lá vinha um ruído seco e abafado. Os telhados estavam cobertos por negros tições apagados. Eram os pássaros. Deitei-me na cama,
E imediatamente o sonho me dominou e estrangulou como uma fera. 38ª anotação. Resumo: não sei qual. Talvez todo o resumo seja este: um cigarro jogado fora. Despertei. Uma luz brilhante fazia meus olhos doerem. Semicerreios. Na cabeça, um tipo de fumaça azulada e corrosiva, tudo era névoa. E por entre a névoa. Mas eu não acendi as luzes, como é que? Levantei-me bruscamente. Atrás da mesa, apoiando o queixo na mão, e olhava para mim com um sorriso malicioso. Exatamente neste momento, escrevo nesta mesma mesa. Aqueles 10 ou 15 minutos já se passaram, cruelmente retorcidos numa mola tensa. Para mim, parece que ela acabou de fechar a porta atrás de si e que eu ainda posso alcançá-la, pegá-la pela mão, talvez, ela riria e diria. E estava sentada atrás da mesa. Corri para ela. Você. Eu estive. Vi o seu quarto. Pensei que você. Mas no meio do caminho tropecei nas lanças pontiagudas e móveis dos seus cílios. Parei. Lembrei-me de que ela me olhara da mesma maneira antes, na integral. E, naquele momento, num segundo, precisava explicar tudo a ela e fazê-la acreditar em mim, do contrário, nunca mais, escute. E eu preciso contar tudo. Não, agora só preciso de um gole de água. Minha boca estava seca como se estivesse revestida de papel mata-borrão. Derramei a água, mas não consegui. Coloquei o copo na mesa e agarrei a jarra com força, com as duas mãos. Naquele momento, eu vi que a fumaça azulada era de um cigarro. Ela o levou aos lábios, sorveu e tragou o fumo com avidez, da mesma maneira que eu fizera com a água, e disse: não precisa. Fique calado. Não importa, você verá, apesar de tudo eu vim. Eles me esperam lá embaixo. E você quer passar os nossos últimos minutos. Ela jogou o cigarro no chão, inclinou-se completamente sobre o braço da poltrona. Havia um botão na parede, e ela tinha dificuldade de alcançá-lo. Ficou gravado na minha memória como a poltrona se inclinou e seus pés ficaram suspensos. Em seguida as cortinas se fecharam. Ela se aproximou e me abraçou com força. Seus joelhos através da roupa, lento, terno, cálido, o veneno envolvente. E, de repente, acontece às vezes, todo submerso num doce e cálido sonho, e de repente, alguma coisa fura você, você estremece, e de novo seus olhos estão totalmente abertos. E foi o que aconteceu. Os talões cor-de-rosa pisoteados no chão do quarto dela, e num deles a letra F e alguma cifra. Entrelaçaram-se dentro de mim como num novelo, e agora não consigo dizer que sensação foi aquela, mas apertei-a com tanta força que ela gritou de dor. Mais um minuto dos 10 ou 15 que restavam. Ela estava no travesseiro branco com a cabeça atirada para trás e os olhos semicerrados, a linha doce e pontiaguda dos seus dentes. E o tempo todo eu me lembrava de algo persistente, ridículo e doloroso que eu não podia, que agora não devia. Eu a apertava com cada vez mais ternura e crueldade, e as marcas azuis dos meus dedos ficavam mais vivas. Ela disse, sem abrir os olhos, notei, dizem que ontem você esteve com o benfeitor. Isso é verdade? Sim, é verdade. Então, os olhos se abriram amplamente, e com prazer. Contemplei seu rosto empalidecendo, apagando-se e sumindo, ficaram só os olhos. Contei tudo a ela. Exceto, não sei porquê, não é verdade, eu sei o porquê, exceto uma coisa. O que ele disse no final, sobre eles só precisarem de mim para. Pouco a pouco, seu rosto reapareceu como uma fotografia no processo de revelação. As bochechas, as listras brancas de dentes, os lábios. Ela se levantou e se aproximou do espelho na porta do armário. De novo minha boca estava seca. Enchi um copo de água, mas fiquei com nojo de bebê-la. Coloquei o copo na mesa e perguntei. É por isso que você veio, porque precisava saber. Do espelho para mim. Um triângulo pontiagudo e zombeteiro de sobrancelhas alçadas até as têmporas. Ela se virou para dizer alguma coisa, mas não disse nada. Não era necessário. Eu sabia. Despedir-me dela. Movimentei minhas pernas, alheias, e elas esbarraram na cadeira, que caiu com as pernas para cima, morta, como aquela no quarto dela. Os lábios dela estavam frios, tão frios como certa vez o chão daqui mesmo, do meu quarto, ao lado da cama. Quando ela foi embora, sentei-me no chão, inclinei-me sobre o cigarro que ela havia jogado. Não posso mais escrever, não quero mais. 39ª anotação. Resumo, o fim. Tudo isso foi como o último grão de sal atirado numa solução saturada. Rapidamente, espetando como agulha, os cristais começaram a se espalhar, solidificando-se, congelando. Para mim ficou claro.
Está tudo decidido, amanhã de manhã farei isso. É o mesmo que me matar, pois, talvez, só então ressuscitarei. Porque só o que está morto pode ressuscitar. No oeste, a cada segundo o céu estremecia num espasmo azulado. Minha cabeça queimava e latejava. Assim passei a noite inteira e adormeci apenas às 7 da manhã, quando a escuridão já se dissipava e começava a ficar verde, e os telhados cobertos de pássaros tornavam-se visíveis. Despertei. Já eram 10 horas, obviamente a campainha não soara hoje. Na mesa ainda estava o copo de água de ontem. Engoli a água com avidez e saí correndo. Eu precisava fazer tudo isso rápido, o mais rápido possível. O céu estava vazio, azul, completamente devorado pela tempestade. Os cantos angulosos das sombras, tudo era recortado pelo ar azul outonal, fino, era assustador tocar. Se quebrariam, se dissipariam num pó de vidro. E o mesmo se passava dentro de mim. Eu não devo pensar, não preciso pensar, não preciso pensar, do contrário. E não pensei. Inclusive, talvez, nem visse de verdade, mas simplesmente registrasse. Então, no pavimento, vindos de algum lugar, ramos de folhas verdes, âmbar e framboesa. No alto, pássaros e aeros entrecruzavam-se e revolviam-se. E aqui, cabeças, bocas abertas, mãos balançando ramos. Eles devem ter sido a fonte dessa gritaria, crocitos, zumbidos. Depois, as ruas desertas, como se houvessem sido varridas por alguma peste. Lembro-me de tropeçar em alguma coisa insuportavelmente macia, flexível, porém imóvel. Inclinei-me. Era um cadáver. Ele jazia de costas, com as pernas abertas e dobradas, como uma mulher. O rosto. Reconheci os lábios grossos e negroides que ainda pareciam salpicar numa risada. Com os olhos severamente entreabertos, ele ria para mim, diretamente no meu rosto. Num segundo, saltei por cima dele e corri, porque já não suportava mais, precisava fazer tudo o mais rápido possível, caso contrário, senti que iria quebrar, envergar como um trilho sobrecarregado. Felizmente, já faltavam só uns 20 passos até a placa de letras douradas, Departamento dos Guardiões. Parei na soleira da porta, respirei fundo, o tanto quanto pude, e entrei. Lá dentro, no corredor, havia uma fila interminável de números em pé, com pedaços de papel e cadernos grossos nas mãos. Lentamente, movia-se um passo, outro, e de novo parava. Percorri a fila, minha cabeça se partia. Eu os agarrava pelas mangas das roupas, implorava-lhes, como um doente implora para que lhe deem algo para pôr um fim definitivo ao seu sofrimento agudo. Uma mulher usando um cinto alto e muito apertado no unif, os dois hemisférios ciáticos claramente acentuados movimentando-se de um lado para outro, o tempo todo, como se eles fossem, de fato, seus olhos, soltou uma risada na minha direção. Ele está com dor de barriga. Levem-no ao banheiro. Lá, a segunda porta à direita. Risadas na minha direção. E por causa delas algo me veio à garganta, precisava gritar ou... De repente, alguém atrás de mim me agarrou pelo cotovelo. Virei-me, orelhas como asas transparentes. Mas elas não estavam rosadas como de hábito, mas escarlates. No pescoço, seu pomo de Adão saltava e de uma hora para outra romperia a fina pele do pescoço. Por que você está aqui? Ele perguntou, atarrachando-me rapidamente. Também o agarrei pelo cotovelo. Rápido, para o seu escritório. Eu preciso contar tudo agora mesmo. É bom que tenha sido exatamente você. Talvez seja terrível que exatamente você, mas isso é bom, isso é bom. Ele também a conhecia, e por isso era ainda mais doloroso. Mas talvez ele também estremecesse quando ouvisse e matasse a nós dois, e não estarei sozinho nos meus últimos momentos. A porta bateu. Lembro-me que um papel prendeu debaixo da porta, arranhando o chão enquanto ela se fechava. Depois, fomos cobertos por um silêncio vazio e singular, como uma campânula. Se ele houvesse dito uma palavra, não importa qual, a palavra mais insignificante, eu teria despachado tudo de uma vez. Mas ele ficou em silêncio. Eu estava tão tenso que meus ouvidos começaram a zumbir, eu disse, sem olhar para ele. Acredito que sempre a odiei desde o início. Lutei. Aliás, não acredite em mim. Eu podia ter me salvado, mas não quis fazê-lo. Eu queria morrer, isso tinha mais valor para mim do que todo o resto. Isto é, não morrer, mas que ela. E inclusive agora, quando já sei de tudo. Você sabe que o benfeitor me chamou? Sim, eu sei. Mas o que ele disse para mim, compreenda-me. Isso tudo não importa. É como se agora tivessem arrancado o chão de sob os seus pés, e você e tudo que está aqui na sua mesa, o papel,
A tinta derramou e tudo está manchado. Prossiga, prossiga. E se apresse. Há outros esperando. Então, resfolegando e me atrapalhando, contei tudo o que aconteceu, tudo o que está escrito aqui. Sobre o meu eu real, meu eu desgrenhado, aquilo que ela dissera então sobre as minhas mãos, sim, exatamente como tudo começou. E como eu não queria cumprir o meu dever, como me enganei, como ela me conseguiu falsos atestados médicos e como eu enferrujava dia após dia, os corredores lá embaixo, e fora do muro. Tudo isso em blocos sem sentido, em pedaços, eu estava sem fôlego, me faltavam palavras. Os lábios torcidos e duplamente encurvados com um sorriso davam-me as palavras necessárias, eu assenti agradecido. Sim, sim. E então, o que significa isso? Ele começou a falar por mim, e eu apenas ouvia. Sim, depois. Foi exatamente assim, sim, sim. Senti como se passassem éter em volta do meu pescoço, e ele começasse a congelar, e com dificuldade perguntei. Mas como é que, mas você não podia saber de onde? Seu sorriso, em silêncio, mais irônico. E então, sabe, você queria esconder algo de mim, você enumerou todos os que observou fora do muro, mas se esqueceu de um. Você diz que não? Não se lembra de, fugazmente, por um segundo, você, ter me visto lá? Sim, sim, a mim. Pausa. E, de repente, como um raio, percebi, era vergonhosamente claro. Ele também era um deles. E todo o meu ser, todo o meu sofrimento, tudo aquilo que, esgotado, com minhas últimas forças, trouxe para cá como uma vitória, tudo isso era simplesmente cômico, como a antiga anedota de Abraão e Isaque. Abraão, suando frio da cabeça aos pés, brandia a faca sobre seu filho, sobre si mesmo, e de repente uma voz vinda de cima. Não vale a pena. Eu estava brincando. Sem tirar os olhos do seu sorrisinho cada vez mais irônico, apoiei minhas mãos na extremidade da mesa, lentamente, lentamente, afastei a cadeira, em seguida, ao mesmo tempo, abraçando-me por inteiro, saí correndo, passando por gritos, degraus, bocas. Não me lembro de como fui parar lá embaixo, num dos banheiros públicos da estação subterrânea. Lá em cima tudo estava sendo destruído, a mais grandiosa e racional civilização da história estava em colapso, e aqui, por alguma ironia, tudo permaneceu como antes, maravilhoso. E pensar que tudo estava condenado, seria tomado pelo verde, e sobre tudo isso haveria apenas mitos. Comecei a gemer alto. E no mesmo instante senti alguém acariciar carinhosamente o meu ombro. Era meu vizinho, sentado à minha esquerda. Sua testa era uma enorme parábola careca, nela havia linhas amarelas e rugas ilegíveis. E essas linhas eram sobre mim. Eu compreendo totalmente, disse ele. Mas, apesar disso, se acalme, não precisa ficar assim. Tudo se restabelecerá, inevitavelmente se restabelecerá. A única coisa importante é que todos saibam sobre a minha descoberta. Você é o primeiro a quem conto. Calculei que não existe infinito. Olhei para ele de forma selvagem. Sim, sim, estou lhe dizendo, não existe infinito. Se o mundo é infinito, então a densidade média da matéria nele deve ser igual a zero. E já que ela não é zero, como sabemos, então, em consequência, o universo é finito, é uma forma esférica, e o quadrado universal do raio, y2, é igual à densidade média multiplicada por. Só preciso calcular o coeficiente numérico. E então, você compreende. Tudo é finito, tudo é simples, tudo é calculável. Então venceremos filosoficamente. Compreende? Mas você, meu caro, está atrapalhando a finalização do meu cálculo, fica gritando. Não sei o que me deixou mais impressionado. Sua descoberta ou sua firmeza naquele momento apocalíptico. Levava nas mãos, percebi apenas agora, um caderno de notas e uma tabela de algoritmos. E compreendi, mesmo que tudo pereça, meu dever para com vocês, meus queridos leitores desconhecidos, é deixar minhas notas concluídas. Pedi a ele papel e aqui escrevo estas últimas linhas. Queria colocar um ponto final, assim como os antigos colocavam uma cruz sobre as sepulturas onde lançavam os mortos, mas subitamente o lápis estremeceu e caiu dos meus dedos. Escute, importunei o vizinho. Sim, escute, estou falando com você. Você precisa me responder. Onde é que acaba o seu universo? O que há depois? Ele não teve tempo de me responder. Da superfície, passos pelos degraus. 40ª anotação. Resumo, os fatos. A campânula. Tenho certeza. Dia. Claro. O barômetro em 760. É possível que eu,
D503, tenha escrito essas 316 páginas. Será que algum dia eu senti, ou imaginei ter sentido isso? A letra é minha. E esta agora também é a mesma letra, mas, felizmente, é apenas a letra. Nenhum delírio, nem metáforas absurdas, nem sentimentos, somente fatos. Porque estou saudável, totalmente, absolutamente saudável. Sorriu e não posso deixar de sorrir. Removeram alguma lasca da minha cabeça, ela está leve, vazia. Para ser mais preciso, não está vazia, mas não há nada estranho que me impeça de sorrir. O sorriso é o estado normal de uma pessoa normal. Os fatos são estes. Naquela noite, meu vizinho, que tinha descoberto a finitude do universo, eu e todos os outros que estavam conosco fomos detidos e levados para o auditório mais próximo. O número do auditório por alguma razão é familiar, 112. Lá, fomos presos às mesas e submetidos à grande operação. No dia seguinte, eu, D503, apresentei-me ao benfeitor e contei-lhe tudo o que sabia a respeito dos inimigos da felicidade. Porque isso me pareceu tão difícil antes. É incompreensível. A única explicação, minha antiga doença, a alma. Naquela mesma noite, sentei-me, pela primeira vez, à mesma mesa com ele, o benfeitor, na famosa câmara de gás. Eles trouxeram aquela mulher. Na minha presença, ela devia dar o seu testemunho. Ela permaneceu teimosamente em silêncio e sorrindo. Reparei nos seus dentes pontiagudos e muito brancos, e como eram bonitos. Em seguida, colocaram-na sob a campânula. O rosto dela ficou muito pálido, e, como seus olhos eram escuros e grandes, foi muito bonito. Quando começaram a extrair o ar da campânula, ela pôs a cabeça para trás, semicerrou os olhos, os lábios comprimidos, aquilo me lembrava de alguma coisa. Ela olhou para mim, aferrou-se aos braços da cadeira, olhou até que os olhos se fecharam completamente. Então a retiraram e, com auxílio de eletrodos, rapidamente a reanimaram e de novo a colocaram dentro da campânula. Repetiram isso por 3 vezes, e ainda assim ela não disse nenhuma palavra. Os outros que foram trazidos junto com essa mulher mostraram-se mais honestos. Muitos deles já começaram a falar na primeira vez. Amanhã todos subirão os degraus da máquina do benfeitor. Não é possível adiar porque no oeste ainda impera o caos, a gritaria, os cadáveres, as feras, infelizmente, uma quantidade significativa de números que traíram a razão. Mas, no cruzamento da Avenida 40, conseguimos construir um muro alto, temporário e elétrico. E tenho esperança de que venceremos. Mas, tenho certeza de que venceremos. Porque a razão deve vencer. 1920. Fim do livro. Resenha de Nós, de Evgeny Ivanovich Zamiatin. George Orwell. Texto originalmente publicado na revista Tribune, GB, Londres, em 4 de janeiro de 1946. Alguns anos depois de ouvir falar da existência de Nós, de Zamiatin, finalmente o exemplar chegou às minhas mãos, uma das curiosidades literárias da época atual na qual livros são queimados. Pesquisando em 25 Years of Soviet-Russian Literature, 25 anos de literatura russa e soviética, de Gleb Struve, descobri que sua história foi a seguinte. Zamiatin, que veio a falecer em Paris em 1937, foi um romancista e crítico russo que publicou alguns livros antes e depois da Revolução Russa de 1917. Nós foi escrito por volta de 1923. Embora não trate da Rússia nem tenha relação direta com a política contemporânea, é uma fantasia sobre o século XXVI, teve sua publicação recusada por ser ideologicamente indesejável. Uma cópia do manuscrito conseguiu sair do país, e o livro apareceu em traduções para o inglês, o francês e o tcheco, mas nunca em russo. A tradução inglesa foi publicada nos Estados Unidos, e eu nunca fui capaz de obter um exemplar. Mas exemplares da tradução francesa, cujo título é Nos Autres, existem, e finalmente consegui tomar um emprestado. Até agora, posso avaliar que não é um livro excepcional, mas certamente é incomum, e é espantoso que nenhuma editora inglesa tenha sido ousada o suficiente para reeditá-lo. A primeira coisa que qualquer um notaria a respeito de Nós é o fato, nunca mencionado, creio, de que Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, deve, em parte, originar-se dele. Ambos os livros tratam da rebelião do espírito humano primitivo contra o mundo indolor, mecanizado e racionalizado, e ambas as histórias supostamente se passam daqui a 600 anos. A atmosfera dos 2 livros é semelhante, e, em linhas gerais, é o mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito, embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política e seja mais influenciado pelas recentes teorias biológicas e psicológicas. No século XXVI, na visão de Zamiatin,
Os habitantes de Utopia perderam a individualidade tão completamente que somente são conhecidos por números. Vivem em casas de vidro. Isso foi escrito antes da invenção da televisão, o que permite que a polícia política, conhecida como os guardiões, possa supervisioná-los mais facilmente. Todos vestem uniformes idênticos, e costuma-se fazer referência a um ser humano tanto como um número quanto um unif, de uniforme. Se alimentam de comida sintética, e a recreação habitual é marchar em filas de 4 pessoas enquanto o hino do Estado Único toca em alto-falantes. A intervalos estabelecidos, é permitido, durante uma hora, conhecida como hora pessoal, baixar as cortinas em torno dos apartamentos de vidro. Evidentemente não há casamento, embora a vida sexual não pareça ser totalmente promíscua. Para o ato sexual, todos têm um tipo de talão de bilhetes cor-de-rosa, e o parceiro, com quem se passa uma dessas horas reservadas ao sexo assina o canhoto. O Estado Único é governado por um personagem conhecido como benfeitor, que anualmente é reeleito pela população. A eleição sempre é unânime. O princípio condutor do Estado é que felicidade e liberdade são incompatíveis. No Jardim do Éden o homem era feliz, mas em sua loucura exigiu liberdade e foi expulso para o ermo. Agora o Estado Único restaurou sua felicidade ao retirar-lhe a liberdade. Até aqui a semelhança com o admirável mundo novo é impressionante. No entanto, embora o livro de Zamiatin seja menos coeso, a trama é um tanto frouxa e episódica, e complexa demais para ser resumida, tem um ponto político que falta no outro. No livro de Huxley, o problema da natureza humana é, em certo sentido, resolvido, pois supõe que, por meio de um tratamento pré-natal, medicamentos e sugestão hipnótica, o organismo humano possa se especializar em qualquer modo desejado. Um excepcional cientista é produzido tão facilmente quanto um Y semi-aleijão, e, em ambos os casos, lida-se facilmente com os vestígios dos instintos primitivos, como o sentimento maternal ou o desejo de liberdade. Ao mesmo tempo, não é explicada a razão pela qual a sociedade deveria ser estratificada do modo elaborado como é descrita. O objetivo não é a exploração econômica. No entanto, o desejo de perseguir e dominar também não parece ser uma razão. Não há fome de poder, sadismo, nem dureza de tipo algum. Aqueles no topo não têm motivos fortes para ficar no topo. E embora todos estejam vagamente felizes, a vida se tornou tão sem sentido que é difícil acreditar que tal sociedade poderia sobreviver. O livro de Zamiatin, em geral, é mais relevante para a nossa própria situação. Apesar da educação e vigilância dos guardiões, muitos dos antigos instintos humanos ainda estão ali. O narrador da história, D503, embora seja um engenheiro talentoso, é uma pobre criatura convencional, um tipo de Billy Brown of London Town utópico. Ele é constantemente aterrorizado por impulsos atávicos que o dominam. Ele se apaixona, cometendo, sem dúvida, um crime, por uma certa I-330, membro de um movimento de resistência clandestino que, durante algum tempo, é bem-sucedida em conduzi-lo à rebelião. Quando a rebelião irrompe, parece que os inimigos do benfeitor são, de fato, muito numerosos, e que, além de tramar a derrubada do Estado, eles se entregam, no momento que as cortinas estão abaixadas, a vícios tais como fumar cigarros e beber. D503 acaba por fim se salvando das consequências de sua própria loucura. As autoridades anunciam a descoberta da causa das recentes desordens. Alguns seres humanos sofrem de uma doença chamada imaginação. Agora, o centro nervoso responsável pela imaginação foi localizado, e a doença pode ser curada por meio de um tratamento de raio-x. D503 é operado e então se torna fácil fazer o que sabia ser sua obrigação desde o início, a saber, denunciar seus cúmplices à polícia. Com total equanimidade, ele observa I-330 ser torturada com gás comprimido sob uma redoma. Ela olhou para mim, aferrou-se aos braços da cadeira, olhou até que os olhos se fecharam completamente. Então a retiraram e, com o auxílio de eletrodos, rapidamente a reanimaram e de novo a colocaram dentro da campânula. Repetiram isso por 3 vezes, e ainda assim ela não disse nenhuma palavra. Os outros que foram trazidos junto com essa mulher mostraram-se mais honestos, muitos deles já começaram a falar na primeira vez. Amanhã todos subirão os degraus da máquina do benfeitor. A máquina do benfeitor é a guilhotina. Há muitas execuções na utopia de Zamiatin. Elas ocorrem publicamente, na presença do benfeitor, e são acompanhadas pelas odes triunfais recitadas pelos poetas oficiais. A guilhotina, evidentemente, não é aquele antigo e grosseiro instrumento, mas um modelo muito aprimorado, que literalmente liquida a vítima, reduzindo-a a fumaça e uma poça de água límpida em um instante. Com efeito, a execução é um sacrifício humano,
e a cena que a descreve recebe deliberadamente a cor das sinistras civilizações escravocratas do mundo antigo. É esta apropriação intuitiva do lado irracional do totalitarismo, sacrifício humano, crueldade como um fim em si, idolatria de um líder a quem se atribuiu características divinas, que faz do livro de Zamiatin superior ao de Huxley. É fácil entender o porquê da publicação do livro ter sido recusada. O diálogo a seguir, que editei ligeiramente, entre D5013 e 330 teria sido suficiente para fazer os lápis azuis asterisco trabalharem. Você compreende que o que está sugerindo é revolução? Certamente, é revolução. Por que não? Por que não pode haver uma revolução? Nossa revolução foi a última e não pode haver outra. Todos sabem disso. Meu querido, você é matemático. Me diga, qual é o último número? Mas isso é absurdo. Números são infinitos. Não pode haver o último. Então por que você fala sobre a última revolução? Há outras passagens semelhantes. No entanto, é bem possível que Zamiatin não visasse o regime soviético como alvo particular de sua sátira. Escrevendo na mesma época da morte de Lenin, ele talvez não tivesse em mente a ditadura de Stalin, e as condições na Rússia de 1923 não eram tais que fariam alguém se revoltar contra elas pelo fato de a vida estar se tornando segura e confortável demais. O que Zamiatin parece visar não é um país em particular, mas os objetivos inferidos da civilização industrial. Eu não li seus outros livros, mas soube, por Gleb Struve, que Zamiatin passou alguns anos na Inglaterra e escreveu algumas sátiras ferozes do estilo de vida inglês. Em nós, é evidente sua forte tendência ao primitivismo. Preso pelo governo czarista, em 1906, e posteriormente pelos bolcheviques, em 1922, no mesmo corredor da mesma prisão, Zamiatin tinha razão em desprezar os regimes políticos sob os quais viveu, mas seu livro não é meramente expressão de um descontentamento. Com efeito, é um estudo da máquina, o gênio que o homem impensadamente libertou da lâmpada e não conseguiu colocar de volta. Este é um livro para se buscar quando uma versão em língua inglesa estiver disponível. 1946 *, o lápis azul se refere normalmente à cor utilizada por editores para anotar originais. Neste caso, Orwell provavelmente se refere à censura nota do editor. ***, aqui se traduziu o trecho editado por Orwell. O trecho integral se encontra na 30ª anotação desta edição. N.D. Carta a Stalin enviada por Zamiatin em 1931. Prezado Iosif Vissarionovich, o autor da presente carta, condenado ao castigo mais elevado, apela ao Senhor com um pedido de mudança de punição. Provavelmente, o Senhor conhece meu nome. Para mim, como escritor, ser privado de escrever é como uma sentença de morte. Ainda assim, a situação que se delineou é tal que eu não posso continuar meu trabalho, pois nenhuma atividade criativa é possível em uma atmosfera de perseguição sistemática, que aumenta de intensidade ano após ano. Não tenho intenção de me apresentar como imagem da inocência ferida. Sei que, entre as obras que escrevi durante os primeiros 3 ou 4 anos após a Revolução, havia algumas que poderiam oferecer um pretexto para ataques. Eu sei que tenho o hábito altamente inconveniente de dizer o que eu considero ser a verdade em vez de dizer o que pode ser conveniente no momento. Em particular, nunca disfarcei minha atitude em relação ao servilismo literário, a bajulação e mudanças de cor camaleônicas. Eu senti, e ainda sinto, que isso é igualmente degradante tanto para o escritor quanto para a Revolução. Mencionei esta questão em um de meus artigos, publicado na revista Dom Escust, número 1, 1921, de forma que muitas pessoas consideraram rude e ofensiva, e isso serviu como um sinal na época para o lançamento de uma campanha contra mim em jornais e revistas. A campanha continuou, sob diferentes pretextos, até hoje, e finalmente resultou em uma situação que eu descreveria como um tipo de fetichismo. Assim como os cristãos criaram o diabo como uma conveniente personificação de todo o mal, os críticos me transformaram no demônio da literatura soviética. Cuspir no diabo é considerado uma boa ação e todos cospem da melhor forma que podem. Em cada uma das minhas obras publicadas, esses críticos inevitavelmente descobriram uma intenção diabólica. Em suas buscas, eles chegaram ao cúmulo de me investir com dons proféticos. Assim sendo, em uma de minhas histórias, God 2, publicada na revista Letopis, em 1916, um crítico foi capaz de encontrar uma caricatura da Revolução associada à transição para NEP3, na história The Alien of the Novice Erasmus IV. Escrita em 1920, outro crítico, Machitz Verol, discerniu uma parábola sobre os líderes que ficaram mais sábios após a NEP. Não importa qual seja o conteúdo de uma obra, o mero fato de ter a minha assinatura se tornou razão suficiente para declará-la criminosa. Em março passado,
O Oblito Gabinete Literário Regional, de Leningrado, deu alguns passos para eliminar qualquer dúvida que estava acerca disso. Eu editei a comédia A Escola do Escândalo, de Sheridan, e escrevi um artigo sobre sua vida e obra para a Academy Publishing House. Desnecessário dizer que nada que eu escrevi ou pudesse ter escrito neste artigo era de natureza escandalosa. No entanto, o Oblit não apenas baniu o artigo, como proibiu a editora de mencionar meu nome como editor da tradução. Foi somente depois da minha reclamação a Moscou, e depois de o Glavlit, o Gabinete Literário Central evidentemente ter sugerido que tais ações ingenuamente abertas são, no fim das contas, inadmissíveis, que foi dada permissão para publicar o artigo e até o meu nome criminoso. Mencionei este fato porque isso mostra a atitude em relação a mim de forma completamente exposta e, por assim dizer, quimicamente pura. De um amplo leque de fatos semelhantes, mencionarei mais um apenas, envolvendo não o artigo ocasional, mas uma peça inteira na qual trabalhei por quase 3 anos. Eu estava confiante de que esta peça, a tragédia Átila, finalmente silenciaria aqueles que estavam decididos a me transformar em um tipo de obscurantista. Eu parecia ter todas as razões para tal confiança. Minha peça havia sido lida numa reunião do Comitê Artístico do Teatro Dramático Bolshoi, de Leningrado. Entre os presentes na reunião estavam os representantes de 18 fábricas de Leningrado. Aqui estão trechos de seus comentários, extraídos das minutas da reunião de 15 de maio de 1928. O representante da planta Volodarsky disse: é uma peça de um autor contemporâneo, que trata da questão da luta de classes na antiguidade, que era análoga à da nossa própria época. Ideologicamente, a peça é bastante aceitável. Ela cria uma impressão forte e elimina a crítica de que os dramaturgos contemporâneos não produzem boas peças. O representante da fábrica Lenin observou o caráter revolucionário da obra e afirmou que, em seu nível artístico, a peça me lembra as obras de Shakespeare. É trágica, cheia de ação e vai prender a atenção do público. O representante da planta hidromecânica considerou que cada momento da peça é forte e interessante, e recomendou sua estreia no aniversário do teatro. Vamos dizer que os camaradas proletários exageraram em relação a Shakespeare. No entanto, Maxim Gorky escreveu que considera a peça altamente valiosa tanto em sentido literário quanto social e que o tom e a trama heroica são muito úteis para nossa época. A peça foi aprovada para ser produzida pelo teatro, passou pelo Glavreper com o Comitê de Repertório Central. E, depois disso, ela foi exibida para o público de trabalhadores que a teve em tão alta estima. Não. Posteriormente, a peça, já semi-ensaiada pelo teatro, já anunciada em cartazes, foi banida por insistência do Oblit, de Leningrado. A morte da minha tragédia Átila foi uma verdadeira tragédia para mim. Deixou bem claro que qualquer tentativa de modificar minha situação seria vã, em especial, em vista do conhecido caso que envolveu meu romance Nós e Mahogany 5 de Pionia, pouco depois. Sem dúvida, qualquer falsificação é permitida na luta contra o diabo. E assim o romance, escrito 9 anos antes, em 1920, foi posto lado a lado com Mahogany e tratado como a minha última e mais recente obra. A caçada humana organizada na época não teve precedentes na literatura soviética e até virou notícia na imprensa estrangeira. Foi feito todo o possível para fechar todos os caminhos para as minhas novas obras. Eu me tornei objeto de temor para meus antigos amigos, editoras e teatros. Meus livros foram banidos das livrarias. Minha peça De Fleia 6, apresentada com sucesso pelo Second Studio, do Teatro de Arte de Moscou, durante 4 temporadas, foi tirada do repertório. A publicação das minhas obras completas pela Federacia Publishing House foi suspensa. Todas as editoras que tentaram lançar minhas obras imediatamente foram postas na fogueira. Isso aconteceu com a Federacia, Zemia e Fabrica, sobretudo, com a editora dos escritores de Leningrado. Esta última se arriscou a me manter em seu comitê editorial por mais um ano e ousou fazer uso de minha experiência literária ao me confiar a edição estilística das obras de jovens escritores, inclusive comunistas. Na primavera passada, a sucursal da RAP7, em Leningrado, foi bem-sucedida em me forçar a sair do comitê, pondo um fim a esta obra. A Literary Gazette anunciou este feito, acrescentando de modo inequívoco: a editora deve ser preservada, mas não para os Amiates. A última porta para o leitor foi fechada para Zamiatin. A sentença de morte do escritor foi pronunciada e publicada. No Código Penal Soviético, a punição alternativa à morte é a deportação do criminoso de seu país. Se eu for verdadeiramente um criminoso que merece punição, não creio que mereça uma punição tão grave quanto a morte literária. Por isso, peço que esta sentença seja comutada pela deportação da URSS e que seja permitido a minha esposa me acompanhar. Porém, se eu não sou um criminoso,
Rogo que me seja permitido ir para o exterior temporariamente com a minha esposa, ao menos, por 1 ano, com o direito de retornar assim que se tornar possível, em nosso país, servir grandes ideias na literatura sem me encolher perante homens pequenos, assim que haja, no mínimo, uma mudança parcial na visão dominante acerca do papel do artista literário. E estou confiante de que esse tempo está próximo, pois a criação da base material inevitavelmente será seguida pela necessidade de construir a superestrutura, uma arte e uma literatura verdadeiramente dignas da revolução. Sei que a vida no exterior será extremamente difícil para mim, pois não posso me tornar parte do movimento reacionário lá. Isto é suficientemente atestado pelo meu passado, integrante do Partido Social-Democrata Russo Bolchevique, na época czarista, preso, 2 deportações, julgamento na época da guerra por uma novela antimilitarista. Sei que, enquanto tenho sido proclamado um reacionário aqui por causa do meu hábito de escrever de acordo com a minha consciência em vez de escrever de acordo com ordens, cedo ou tarde, provavelmente serei declarado bolchevique pela mesma razão, no exterior. Mas, mesmo sob as condições mais difíceis, não serei condenado ao silêncio, serei capaz de escrever e publicar, até, se preciso for, em outra língua que não o russo. Se as circunstâncias tornarem impossível, temporariamente, espero, que eu seja um escritor russo, talvez eu seja capaz de me tornar, por algum tempo, um escritor inglês, tal como o polonês Joseph Conrad. Sobretudo, porque eu já escrevi sobre a Inglaterra em russo, a novela satírica de islandês etc. E, para mim, não é muito mais difícil escrever em inglês do que em russo. Ilya Ehrenburg, embora continue a ser um escritor soviético, há muito tempo trabalha, sobretudo, para a literatura europeia, para a tradução em línguas estrangeiras. Por que então não me seria permitido fazer o que a Ehrenburg é permitido? E aqui eu poderia mencionar outro nome: o de Boris Piunia. Ele dividiu o papel de diabo comigo, tem sido o alvo principal dos críticos. Ainda assim, lhe foi permitido viajar para o exterior para descansar desta perseguição. Porque não deveria ser oferecido a mim o que foi oferecido a Piunia. Eu poderia ter tentado justificar meu pedido de permissão para ir ao exterior com outras razões também, mais corriqueiras, embora igualmente válidas. Para me livrar de uma antiga doença crônica, colite, eu tenho que ir para o exterior atrás de cura. Minha presença é necessária no exterior para ajudar a montar 2 das minhas peças, traduzidas para o inglês e o italiano, De Fleia e The Society of Honorary Bell-Ringers 8, já produzidas em teatros soviéticos. Além disso, a produção planejada dessas peças vai tornar possível não sobrecarregar o Comissariado Popular de Finanças com o pedido de conversão de moeda. Todos esses motivos existem, mas não quero omitir que a razão básica para minha solicitação de permissão para viajar ao exterior com minha esposa é a posição sem esperança de escritor aqui, a sentença de morte que foi pronunciada contra mim em casa. A extraordinária consideração que o Senhor teve com outros escritores que recorreram ao Senhor me traz esperança de que meu pedido também seja aceito. Yevgeny Ivanovich Zamiatin, em junho de 1931. A referência é ao artigo I.E.A. Freud, publicado em Dom Escus, número 1, que trazia na capa o ano de 1920, mas que foi publicada em janeiro de 1921. NT. 2. Deus. ND. 3. Nova Política Econômica. NDT. 4. A Cura do Noviço Erasmo, em livre tradução para o português. NDI. 5. Mogno. NDI. 6. A Pulga. NDI. 7. Associação Russa dos Escritores Proletários. NDI. 8. A Pulga e a Sociedade dos Cineiros Honorários. NDI. Sobre o autor. Yevgeny Zamiatin nasceu na Rússia em 1884. Se formou em engenharia, mas tornou-se escritor de ficção como passatempo. Autor de diversos contos, peças de teatro e romances, ele também trabalhou como editor das traduções russas de autores como Jack London e H. G. Wells. Sua obra mais famosa é Nós, distopia que inspirou o admirável Mundo Novo em 1984. Zamiatin foi preso e exilado diversas vezes, mas seu exílio final foi voluntário. Ele solicitou a Stalin que lhe deixasse ir viver em Paris, pois estava proibido de publicar seus textos no próprio país. Faleceu em 1937.